Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e o prazo para declarar imposto de renda em 2024, já está se aproximando. Agora entre os dias 15 de março e 31 de maio é o prazo para você acertar as suas contas com o Leão, preencher e entregar a sua declaração anual de imposto de renda com tudo, absolutamente tudo, sobre a sua vida patrimonial e financeira. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, que foi o primeiro vídeo da nossa playlist de imposto de renda 2024, eu destrinchei tintim por tintim todas as regras da declaração anual 2024 que você precisa saber para ter certeza se você está ou não obrigado a declarar imposto de renda. E no vídeo de hoje, que é o segundo vídeo dessa playlist, eu vou te ensinar então a declarar os seus investimentos de renda fixa que você tem aqui no Brasil. Isso porque se por algum dos motivos que eu mostrei no primeiro vídeo da playlist, vídeo esse que vai ficar também disponível ao final da aula de hoje aqui para você, se você está obrigado a declarar toda a sua vida patrimonial para a Receita Federal por meio da declaração de imposto de renda, você precisa mostrar para ela absolutamente tudo que você tem, não tem como fugir. Tem que entregar a declaração anual? Então agora prepare-se para abrir a sua vida, defaçar a sua vida para a Receita Federal, porque ela está ali, de olho, com uma lupa, pronto para te pegar, caso você omita algum tipo de investimento que você tem. Então não tem escolha, a gente vai ter que declarar todos os nossos investimentos de renda fixa, de renda variável, investimentos no exterior, bens que você tenha, sejam bens móveis, bens imóveis, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se você não tem filho, ou seja, tem que declarar tudo e no vídeo de hoje eu vou te dar essa mãozinha e te ajudar a declarar os seus investimentos de renda fixa. Lembrando, esse é o segundo vídeo da playlist, essa playlist que eu vou te ensinar então a declarar os seus investimentos no exterior, criptomoedas, ações, mas a gente vai começar dando um passo de cada vez. Vamos começar pelos investimentos mais simples, menos complexos de você declarar, que são os investimentos de renda fixa. E sempre quando eu falo de investimento de renda fixa, tem gente que fica aí na dúvida, inseguro, poxa Sofia, mas o que é investimento de renda fixa? O que eu tenho que declarar para a Receita Federal com relação a essa classe de ativos? Investimentos de renda fixa, conforme essa tríade dos investimentos que eu vou colocar aqui para vocês, são esses investimentos que estão aí em destaque nesse retângulo alaranjado, que são o quê? Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Inclusive, esses vértices do triângulo, que é o que eu chamo de tríade dos investimentos, são exatamente os módulos que a gente tem dentro do meu curso sobre investimentos do Mapa do Tesouro. Inclusive, se você quiser aprender junto comigo, contando com a minha didática e com o meu suporte pessoal via WhatsApp, a aprender a investir para você perder medo, ser uma pessoa muito mais segura e capaz de fazer escolhas assertivas e eficientes para multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo, entre na lista de espera do curso pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição para você receber mais informações da próxima abertura das vagas que nós vamos ter no dia 8 de abril. E aí, pessoal, quando a gente fala de declarar os nossos investimentos de renda fixa, e você, quando está obrigado a declarar imposto de renda, você também tem que declarar os seus investimentos de renda fixa, a gente precisa então saber que se a gente tem alguns desses investimentos que eu te citei aqui, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, você precisa então seguir os passos da aula de hoje para você declarar corretamente esses investimentos aqui na sua declaração anual de imposto de renda. E é muito importante que nesse cenário, nessa situação, você se lembre de um aprendizado muito importante que eu falei várias vezes nesse primeiro vídeo da playlist, sobre as regras da declaração, de que declarar imposto de renda é uma coisa e pagar imposto de renda é outra coisa totalmente diferente. Isso porque nos investimentos de renda fixa que a gente tem, que não tem isenção de imposto de renda, como é o caso do Tesouro Direto, de CDBs, você tem um imposto de renda que já incide diretamente na fonte quando você resgata esse tipo de investimento ou quando chega ao vencimento. Ou seja, todo o dinheiro que você devia para a Receita Federal a título de imposto de renda sobre os rendimentos das suas aplicações de renda fixa, esse imposto de renda ele já foi pago. Só que isso não te livra de, ainda que já tenha pago, que não deva mais nada para o Leão, isso ainda te obriga a ter que o quê? Declarar esses investimentos na declaração anual, que é exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, pessoal, vamos partir para a mão na massa. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês. E a gente já está aqui, então, com o programa da declaração anual de imposto de renda. Perceba que eu estou utilizando ainda o programa de 2023, porque no momento em que eu gravei essa aula para vocês, eu gravei essa aula no início de março, e a Receita Federal disponibilizou o programa tão somente no dia 15 de março, então eu estou utilizando o programa do ano anterior, mas basicamente a gente não vai ter nenhuma mudança, praticamente a Receita aí, ela só faz algumas atualizações de segurança, ajusta alguns bugs do programa, mas a grosso modo, o mesmo programa
que você vai utilizar agora em 2024, que é o IRPF 2024. Então, preste bem atenção, não baixe o programa errado, você precisa baixar o IRPF 2024. Basicamente, esse programa é igualzinho a esse que eu estou utilizando aqui, eu só estou utilizando o de 2023, porque a Receita ainda não liberou no momento em que eu estava gravando essa aula para vocês, o IRPF 2024. E o que eu quero te mostrar, inclusive, que é uma informação muito importante, que sempre quando a gente está declarando imposto de renda, a gente está olhando e informando para a Receita Federal o que aconteceu no ano anterior. Então, tudo que a gente vai fazer agora no Imposto de Renda 2024 se refere a tudo que aconteceu na nossa vida financeira, na nossa vida patrimonial entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Inclusive, é por isso que a gente costuma falar que é o Imposto de Renda 2024 ano base ou ano calendário 2023, porque a gente está olhando para o que aconteceu no passado e é sobre isso que a gente vai prestar contas para a Receita. E aqui, então, dentro do programa IRPF 2024, que é o que você vai baixar para fazer a sua declaração esse ano e prestar contas do que você fez entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, a gente tem que primeiro colocar aqui a identificação de nós, contribuintes, colocar os nossos dados, CPF, endereço, se você é casado ou não, né? Se você tem filhos ou dependentes econômicos de alguma forma, né, que são oficialmente seus dependentes econômicos, você vai informar aqui. E aí a gente tem que, então, ir pulando aqui de base em base, e você vai informar, por exemplo, o que você recebe, né, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aqui eu fiz uma simulação, coloquei um valor hipotético de R$100 mil recebidos de uma pessoa jurídica ao longo de 2023. E a gente vai ter que, passo a passo, ir preenchendo aqui todas essas abas que a gente tem no programa de declaração anual. E quando nós falamos de declarar os nossos investimentos de renda fixa, é muito importante que você saiba que sempre que a gente tem investimento de renda fixa, como esse que eu disse aqui para vocês, Tesouro Direto, CDB, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, né, em alguma instituição financeira, né, ou em alguma corretora, inclusive você pode ter em mais de uma instituição financeira esses tipos de ativos, todas essas instituições são obrigadas por lei até o início da data para declarar imposto de renda, que agora em 2024 é o dia 15 de março, te fornecer o informe de rendimentos da renda fixa, conforme esse informe que eu estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, esse informe é muito importante eu ressaltar para você que não é meu informe de rendimentos, eu não vou trazer aqui, eu não vou devassar a minha vida financeira, mas eu obtive o informe financeiro de uma instituição bancária, né, e aqui eu vou utilizar ele como modelo para vocês aprenderem como que vocês então vão declarar os seus investimentos em renda fixa. E nessa parte aqui desse informe, pessoal, que ele é muito parecido de um banco para outro, de uma corretora para outra, o que a gente tem que ter em mente? A gente vai colocar no nosso informe de rendimentos, na nossa declaração anual de imposto de renda, o que está aqui. Simplesmente você vai copiar e colar. Então perceba que quando a gente fala de declarar nossos investimentos de renda fixa, a gente vai receber esse informe de todas as instituições em que a gente tem investimento de renda fixa. Então, se você tem renda fixa aplicada em 2 instituições, você tem que ir atrás dessas instituições e obter esses informes. Geralmente, essas instituições já estão mandando isso por e-mail para nós, correntistas, e também disponibilizando nos aplicativos das próprias instituições. Basta você procurar lá por imposto de renda e tal, que você vai conseguir baixar facilmente esse tipo de documento. E a dificuldade, a tarefa que você tem com relação aos seus investimentos de renda fixa é copiar o que está aqui e colar na sua declaração. Não é difícil, não é complexo, só é o quê? Trabalhoso e chatinho, mas é nossa obrigação como contribuinte fazer isso. Então perceba que nesse informe de rendimentos aqui dessa instituição, a gente tem que essa pessoa aqui, ela finalizou o ano de 2023 com R$ 48,02 na sua conta bancária, tá vendo? Olha, você vai vir aqui, ó, no grupo 6 e código 1 e informar esse valor aqui. Então nós vamos seguir aqui nos estritos termos do que o informe está nos dizendo para seguir. Nós vamos na aba de bens e direitos informar o grupo 6 e o código 1. Então a gente vai vir aqui, olha, bens e direitos. Vamos colocar aqui um campo novo. Perceba que essa declaração que eu já tinha preenchido várias coisas nessa declaração exemplificativa, fictícia. E a gente vai aqui então, grupo 6, código 1. Perceba que ele colocou para mim 2 campos. Situação em 31/12 de 2022 e situação em 31/12 de 2023. E a gente vai pegar exatamente esses valores e transportar para a declaração do jeitinho que está aqui. Você vai pegar esse CNPJ que está aqui, você vai transferir ele para cá. Aí você vai copiar e colar basicamente. Na discriminação, você vai colocar o que está descrito aqui, né? Depósito em conta corrente ou conta de pagamento, e vai colocar aqui, ó, 538,16. Vai informar o banco, vai informar a agência, o número da conta, e vai colocar aqui em 31/12, 538,16. E no outro campo aqui, nós vamos colocar o valor de R$ 48,02 e dar um ok e vai salvar isso daqui,
tá bom? E esse aqui, então, a gente acabou de lançar, né, o valor que a gente tem em bens e direitos em conta corrente dessa instituição. Depois você vai ver que a gente tem aqui uma parte de investimentos no exterior, desse informe de rendimentos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar só sobre investimentos de renda fixa. Não vamos falar sobre investimento no exterior, vai ter uma aula específica sobre isso. Então nós vamos pular essa opção e vamos vir então para a parte que interessa de renda fixa. Agora nós vamos declarar tudo que a gente tem em Tesouro Direto, CDBs, RDBs, COIs e outros, e LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, LIGs, debêntures, ou seja, todos os investimentos de renda fixa que são possíveis a gente ter no mercado. Então a gente continua na aba de bens e direitos. E perceba que a gente tem aqui grupo 4, códigos 2 e códigos 3 da ficha de bens e direitos. Então, no código 2, a gente vai declarar todos os nossos investimentos que estão sujeitos à tributação. E perceba que aqui a gente tem dois investimentos tributados, temos este daqui e esse daqui. E no código 3, todos os investimentos que são isentos de tributação, que aqui é informado, discriminado por esse código aqui. Então, a gente vai lá, na ficha de bens e direitos, vai criar um campo novo e a gente vai colocar, então, código 4. E os investimentos que a gente tem que são tributados, a gente vai colocar aqui, olha, código 2. E aqui os dois investimentos que a gente tem tributados são esses daqui e esse daqui. E a gente vai, então, preencher, fazer um lançamento na ficha para cada um desses investimentos. A gente vai digitar o CNPJ da instituição, vai colocar a descrição, aplicação automática tributado e vai colocar o campo situação em 31/12 do ano anterior e situação em 31/12 de 2023 aqui embaixo. E quando a gente for declarar os investimentos que são isentos, a gente vai colocar aqui código 3, né? Vai fazer os mesmos lançamentos CNPJ, discriminação, situação em 31/12 do ano anterior e situação em 31/12 de 2023, conforme os valores que estão sendo colocados aqui. Veja que eu tenho uma aplicação que eu vou colocar no código 3, que é esse daqui, e duas aplicações que eu vou colocar no código 2, que são esses daqui. Ou seja, totalizando 3 lançamentos distintos aqui na aba de bens e direitos. Depois que a gente fez isso, nós vamos para a aba de Tesouro Direto e vamos fazer esse outro lançamento que está falando aqui pra gente. Grupo 4, código 2 também, porque aqui muito provavelmente o que foi lançado são CDBs. E a gente volta então para a declaração e faz um novo lançamento, clique em novo, grupo 4, código 2. E nós vamos então colocar o CNPJ da instituição e a descrição Tesouro Direto, situação em 31/12 do ano anterior e situação em 31/12 de 2023. É muito importante você perceber que aqui a Receita Federal ela não quer saber se você tem, por exemplo, títulos do Tesouro Selic, títulos do Tesouro IPCA, títulos do Tesouro Renda Mais, ela não quer saber disso. Ela só quer saber a sua situação em 31/12 do ano anterior e 31/12 de 2023 em títulos do Tesouro Direto. Apenas isso. E é isso então que você vai colocar. Então perceba que com essa parte, fazer esse último lançamento, a gente finaliza a parte de bens e direitos, de lançamentos na aba bens e direitos. A gente informou saldo em conta corrente, nós informamos aplicações tributadas, que são essas aqui, que é o caso de CDBs, RDBs, COIs, inclusive, que é o que o informe de rendimentos nos mostra aqui, e Tesouro Direto, na parte de investimentos tributados, que são o código 2. E na parte de investimentos isentos, que é essa opção que a gente tem aqui, a gente vai lançar o quê? No código 3. Curioso, né? Você vê que a gente não precisa falar se é CDB, LCI, LCA que a gente tem, se é Tesouro Selic, IPCA, pré-fixado. A Receita Federal só quer saber se são investimentos tributados na fonte, como é o caso de CDB, RDB e Tesouro Direto, ou investimentos isentos como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. E feito isso, a gente fecha a parte de bens e direitos da declaração e a gente vai para a segunda fase da declaração de investimentos no exterior, que é declarar o que? Os rendimentos que você teve dessas aplicações. Num primeiro momento, veja que a gente declarou os bens e direitos que a gente tem, ou seja, a nossa situação patrimonial, um retrato das nossas posições de renda fixa em 31/12 de 2023, e agora a Receita Federal quer saber o quê? Quais foram os rendimentos que essas aplicações nos deram. E a gente vai então declarar esses rendimentos em duas abas diferentes. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva para os investimentos que não têm isenção de imposto de renda, o que é o caso, por exemplo, de CDB, Tesouro Direto, e rendimentos isentos e não tributáveis de aplicações de renda fixa que são isentas de imposto, o que é o caso de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. E voltando aqui na declaração, vindo para a parte aqui, olha, de rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, perceba que a gente tem um lançamento para fazer aqui no código 12, que são rendimentos, então, de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. E perceba, pessoal, que rendimento, a Receita Federal entende por rendimento apenas aquele dinheiro que seu dinheiro rendeu e que, de fato, você resgatou, que você colocou a mão nele. Então, por exemplo, se você tem ativos de renda fixa que estão aplicados, em que você ainda não resgatou ou não chegou ao vencimento, ou seja, grosso modo, você não colocou a mão nesse dinheiro, isso para a Receita Federal ainda não é rendimento. Então, o que a gente informa aqui nessa aba de rendimentos isentos não tributáveis ou de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva são, então, rendimentos que, de fato, você
colocou no seu bolso, você colocou a mão nesse dinheiro para fazer aquilo que você bem entendia. Então aqui na parte de rendimentos isentos ou não tributáveis, que são então rendimentos vindos de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, perceba que em 2023 a gente teve o quê? Um rendimento de R$ 1.748,31. Então a gente vai vir aqui no código 12, conforme o próprio informe está nos mostrando, a gente vai criar um campo aqui. No tipo de rendimento, código 12, rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, LCIs, LCAs, né, CRIs e CRAs, que é exatamente o que a gente quer fazer. Coloca o CNPJ da fonte pagadora informado aqui no informe de rendimentos e o valor que a gente teve, que aqui no caso é de R$ 1.748,31, e você dá um OK. E depois que a gente tinha, então, para declarar isso daqui, se você tem outros rendimentos isentos discriminados no seu informe de rendimentos, você vai repetir essas operações copiando tudinho que está no seu informe fornecido pelo seu banco ou corretora. E depois a gente passa, então, para os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, que são rendimentos, por exemplo, vindo de CDBs. Então aqui perceba que a gente tem duas aplicações, dois rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Nós vamos lançar esses rendimentos com o código 6, então nós vamos fazer dois lançamentos, um no valor de R$ 23,85 e outro no valor de R$ 39. Então a gente vai aqui no campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, vamos criar um campo novo e vamos no código determinado pelo informe, que é o código 6. Então a gente vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. Quando você coloca o CNPJ, já preenche automaticamente o nome da fonte pagadora e você vai colocar, então, os valores que você recebeu esse título. Vamos fazer um lançamento de R$ 23,85 e um lançamento no valor de R$ 39. Perceba que, no caso do Tesouro Direto, não há nenhum tipo de rendimento. Isso quer dizer o quê? Que os valores que essa pessoa aqui tem investido em Tesouro Direto, ela não resgatou ao longo de 2023. Então, basicamente, aqui tem o valor de R$0. Na minha visão, nem precisa fazer esse lançamento, porque se é um rendimento zerado, você não precisa perder aqui o seu tempo fazendo esse tipo de lançamento. E basicamente a gente então cumpriu a segunda parte da declaração de imposto de renda fixa, que é a declaração dos rendimentos dos ativos que você declarou em bens e direitos. E aí perceba, pessoal, que você vai repetir todas essas duas etapas, esses dois passos para todos os investimentos de renda fixa que você tem. Primeiro você declara a sua posição patrimonial, a fotografia da sua situação patrimonial em 31/12 na parte de bens e direitos, né? Vai criando vários campos novos aqui, vai colocando os grupos e os respectivos códigos que constam nos informes e depois você declara os rendimentos. Se são rendimentos isentos, você declara no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Se for rendimentos sujeitos à tributação, no campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Isso serve tanto para CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, RDBs, CCBs e também fundos de investimento de renda fixa. Quando a gente fala de fundos de investimento de renda fixa, você vai também receber um informe de rendimentos da sua gestora, da instituição financeira que está então gerindo o seu fundo de investimento de renda fixa e você vai declarar ele tanto em bens e direitos, quanto se tiver algum rendimento que você embolsou, você vai lançar aqui na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. E pessoal, investimentos de renda fixa são aqueles mais simples de você declarar. Você basicamente vai correr atrás do informe de rendimentos fornecido pelo seu banco, pela sua corretora ou pela sua gestora. Caso seja um fundo de investimento em renda fixa, você vai copiar e colar aqui na sua declaração o que está no informe, seguir inclusive os códigos e grupos que são informados na sua declaração anual de imposto de renda. Finalizo o vídeo de hoje por aqui, lembrando que esse é apenas o segundo vídeo da playlist Imposto de Renda 2024. Vão ter vários vídeos em seguida, nas próximas semanas, sobre renda variável, sobre fundos imobiliários, sobre criptoativos, sobre investimentos no exterior. E então, me acompanhe ao longo das próximas semanas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito e dar um like nesse vídeo, porque isso é muito, muito importante para o crescimento aqui do canal, tá bem? Dito isso, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui para mim aqui nos comentários, que eu farei o máximo para conseguir responder o máximo de pessoas possível e até a próxima.